Então, gente, nós estamos em São Paulo e essa foi uma das cidades em que hoje aconteceu uma movimentação, uma mobilização das pessoas exigindo justiça no caso do Orelha. E o Brasil inteiro está mobilizado, isso não aconteceu só aqui em São Paulo, aconteceu em várias cidades. Foi um crime terrível que abalou, todo mundo está muito chocado com essa história, alcançou a gente onde a gente estava, de um cão idoso, um cão de 10 anos de idade, que foi violentamente agredido, torturado e abandonado para morrer, né, agonizando para morrer, por 4 adolescentes em Florianópolis. Um caso tão bizarro, esse caso aconteceu em janeiro. Um caso tão bizarro por tudo que se deu e por tudo que ele demonstrou. Então, assim, a gente está compartilhando aí a indignação de quem se chocou demais com essa história. A gente também se chocou e também ficou muito indignado, né? Mas os desdobramentos da história, porque assim, você tem 4 adolescentes que cometem um ato brutal. Aí você fica se perguntando, por quê? Né? Como? Essas pessoas foram tão dessensibilizadas ao ponto de provocar dor, sofrimento num serzinho que nunca fez mal nenhum para eles, né? Numa criatura viva que nunca fez mal nenhum para eles. Adolescentes que se colocam como pessoas de bem, que têm religião, sabe? Essas pessoas foram capazes de promover sofrimento. Aí você entra, quando você para pensar nisso, você fica assim, você tem uma série de reflexões que você faz da banalização do mal, né? Quem conhece a história, né? Como que essas pessoas foram dessensibilizadas a esse ponto de o prazer deles é exercer domínio, controle e poder sobre uma criatura indefesa e massacrar essa criatura, que nunca fez nada de mal para eles. Isso assim, isso já me tirou o sono, isso já me deixou indignada. Se tivesse a história acabado aí e a gente não soubesse que, por exemplo, eles foram protegidos pelos pais, já seria incrivelmente chocante e absurdo. Mas aí você desenvolve que esses pais coagiram uma testemunha. O cara, tipo assim, foi coagido a não mostrar a prova, porque esses infratores, que só são infratores porque são menores, porque se tivessem cometido isso com mais de 18, seriam criminosos. Sabe, teve um acobertamento, cara, não só dos pais, mas de pessoas ligadas à família, para proteger isso. Aí você para pensar e você fala assim, o nível é mais do que a dessensibilização, né? Tem toda uma conivência, toda uma valorização. E pior, o cara foi pra Disney. Acabou premiado pra escapar da maldade. Então, assim, daí a gente tira toda a indignação que a gente tem. Então dá pra entender todos esses movimentos, assim. Nós partilhamos dessa sensação de temos que fazer alguma coisa, demonstrar que a gente não faz parte dessa geração, que a gente não é conivente com isso, porque a gente precisa de pontos de esperança para ver que não é todo mundo que é desse jeito. Existem pessoas que repudiam isso, que são contra isso e que vão lutar contra isso. E é ótimo ver pessoas na rua, né, uma multidão na rua se expressando contra isso. Só que eu acho que a gente precisa também fazer uma reflexão de como a gente veio parar aqui, né? Como que a gente tem jovens que não se... Porque é o seguinte, gente, a maldade, uma das formas de freá-la é com coerção social. É quando ela deixa de ser aplaudida. Se isso está acontecendo, se esses 4 jovens fizeram isso, é porque eles foram aplaudidos de alguma forma. Eles não foram coagidos a não fazer. Não há uma coerção social para que eles não façam. Então a gente está errando nisso. De alguma forma, a maldade está sendo premiada, estimulada e incentivada. Então, como sociedade, como pessoas, a gente tem que pensar em várias coisas. A gente tem que pensar e refletir sobre isso. Mas também fazer uma reflexão de onde nós vamos parar. Onde nós vamos parar? O negócio que te deixa estarrecido é que você percebe a gente tem uma realização coletiva do tipo de pessoas com as quais a gente vive uma sociedade. Tá, que se você ficou revoltado com isso, você provavelmente você não teria em você as forças para fazer um treco desse. Né? Nem que a sua moralidade te impede, simplesmente. É que você não teria nem as forças para começar um ato desse.
né? Não é que você quer fazer, mas você tem algum impedimento moral que te freia. Você não sabe nem por onde começar o natural é você ter uma querer mentalidade cuidar, né? de conseguir executar um ato desse. Mas o que acontece? Aí você vê alguém fazendo isso, você começa a perceber as pessoas com as quais você divide a sociedade. E eu não tô falando só dos moleques, tá? Os pais. O negócio aí você vê que não é só adolescente, tipo assim, talvez uma pessoa que não tenha uma consciência moral formada, né? Que fez uma coisa dessa. Você tem todo um sistema cultural de acobertamento dos pais, provavelmente eles fizeram isso por conta de uma educação que eles receberam em casa. Tem várias coisas que você começa a questionar e você começa a ter essa visão estarrecedora da sociedade e das pessoas com as quais você compartilha essa sociedade. É uma coisa muito complicada. Eu lembro que eu vi há muito tempo atrás, tá? Isso há muito tempo atrás saiu na televisão. Um grupo de jovens que estava indo de carro, acho que a maior parte deles era menor de idade. O que eles faziam? Eles estavam batendo em pessoas na rua. Eram jovens de elite, eu lembro disso. Eles batiam em, acho que morador de rua e outras pessoas também. Só que uma das pessoas nas quais ele bateu, que acho que gerou uma comoção nacional, foi numa mulher que era uma empregada doméstica, que estava no ponto de ônibus esperando... Você lembra dessa história? Que estava esperando um ônibus. Eu lembro vividamente dessa história, porque foi um choque as coisas. Por quê? Porque depois cortaram para cadeia, eles foram para cadeia, tá? E você via duas reações de pais, porque a reportagem foi correr atrás. Tinha o pai que estava na cadeia para tirar o filho, o pai falando em voz alta: não pode deixar os meninos aqui, eles fazem faculdade. Olha aí, batendo nele, mas a marca fácil. Como se fosse assim, porque fez exame de corpo de delito na moça que era empregada doméstica que estava lá, que foi agredida. Não, é aquela marca fácil, o cara falando assim, a reportagem pegando, ele gritando na delegacia, um dos pais. Se justificando. Justificando. E depois o pai de um dos menores, né, que era mistura de pessoas maiores de idade menores, a reportagem conseguiu conversar com ele e foi a reação completamente oposta. Perguntou para o pai assim, o que você está sentindo? Não, o que você está pensando, né? Aí o pai, primeiro, o que você está sentindo uma coisa assim? Aí o pai, vergonha, muita vergonha. E o que você está pensando agora? Ele falou, onde que eu errei? Você tinha essas duas reações. Tinha esse pai na delegacia tentando tirar o filho, falando, não, os garotos, eles são bons, faz faculdade. Aí alguém falou assim que ele bateu na mulher. Eu lembro da fala dele. Não, é porque marca fácil. Falou uma coisa assim sobre... E aquilo foi um choque nacional. Mas teve esse contraste nessa reportagem que talvez não tenha tido nessa do cachorro, porque você teve essas duas reações, tá? Um pai envergonhado, né? E um outro, provavelmente, que não foi a negligência dele que gerou, tá? Um filho que fez uma ação dessa. Na verdade, provavelmente foi por design, tá? Por iniciativa dele. Não que ele quisesse que o filho fosse lá bater nos outros, mas, obviamente, ele não recebeu uma educação em casa que prevenisse esse tipo de coisa. Provavelmente ele recebeu uma que até encorajou esse tipo de coisa. Então, quando você tem essas coisas que se projetam nacionalmente, tá? E esse evento, esse acontecimento aqui que eu falei foi até anti-internet, coisa do tipo. Hoje a gente tem uma repercussão muito maior, né? Com rede social, as pessoas conversam sobre isso. A revolta é muito maior, é justificado também. Antes a gente tinha que esperar sair de uma reportagem e encontrar alguém que assistiu a mesma reportagem para você poder conversar sobre o assunto. Hoje é uma coisa que basicamente todo mundo que tem internet acaba sabendo. Você tem esses choques, sabe? Você tem esses choques. Você compartilha o mundo com essas pessoas. Mas não é as pessoas. Não é que a pessoa que. Porque não é aquela coisa, a pessoa que cometeu um erro. Não é um erro. Não é um erro. É por design. É violência. Parece que é tipo assim. Tem prazer nisso, é a característica da pessoa. Não é um erro. É uma educação, um sistema de... A pessoa de dentro de casa é uma educação que não imprime limites morais na pessoa, que faz com que uma pessoa ache que ela está acima das regras, que ela pode simplesmente ir lá e abusar dos outros só para o prazer e coisa do tipo. Tipo assim, você vê que tem essa mentalidade no mundo. E isso é um choque, sabe? Não só pelo cachorro, obviamente, que sofreu, porque você não quer que o bicho sofra, você não quer que inocente sofra, né? Sendo um animal, sendo... a gente meio que aplica a mesma ética que a gente tem, o cérebro humano, né? Muitas vezes para as pessoas, mas também para seres não humanos, né? Você não quer ver esse tipo de sofrimento, esse tipo de abuso. Mas eu acho que, em cima disso, o que choca ainda mais, né, é a constatação desse tipo de mentalidade compartilhando a sociedade com a gente que gera esse tipo de coisa, esse tipo de pessoa.
E essa é a definição da covardia, né? Porque eles não foram se meter com um leão, né? Não é, essa é a definição da covardia, que é fortes, protegidos, acima do bem e do mal, né? Acima da justiça, manifestando um prazer de massacrar um ser mais fraco, vulnerável. Esse é o conceito da covardia que depois se reproduz com todos os outros seres mais fracos e vulneráveis. É o lance da pessoa ter prazer. Cara, é isso que dá mais... Isso é a covardia, gente. Por isso, se você é cristão, você vai lá ler a Bíblia e fala que os covardes não herdarão o reino dos céus. Porque é a vilania, é a característica mais abjeta que um ser humano pode ter. Que é ele não bater com alguém da altura dele. É ele bater sempre com o mais fraco, sempre com o mais despossuído, sempre com o mais pobre. Sabe? É o pai que vai tirar satisfação com o porteiro, o pai empresário rico que vai tirar satisfação com o porteiro. Ele nunca vai se bater de frente com o mais forte. É o homem que vai ser violento e vai agredir a mulher, sabe? É o que vai abusar da criança, é o que vai pegar o indefeso. É essa mesma característica. É isso que a gente está vendo. É a manifestação disso, dessa covardia. E a gente tem que começar a repudiar essa covardia em todas as esferas, em todos os segmentos. É contra o animal que está ali quietinho na casinha dele, que vem abanando o rabinho achando que vai receber carinho, e é contra o mais pobre, sabe? A gente, como sociedade, a gente precisa se revestir de coragem e se colocar na defesa dos mais fracos mesmo, e dos mais vulneráveis. É isso que me mata, porque a gente está vivendo uma inclinação da nossa sociedade para o individualismo, e essa inclinação para o individualismo, para essa mentalidade de o mais forte sobrevive, o mais fraco que se ferre, as minorias que se curvem, essa mentalidade leva a gente para esse cenário de violência. É esse inferno na Terra. E eu rejeito esse inferno na Terra e eu gostaria que você pensasse sobre isso e tivesse uma atitude também de rejeitar. Sabe por quê? Senão a gente vai ser engolido por isso. É isso que me deixa, assim, atormentada. Porque a gente está vendo crescer com aplauso. Depois da violência que aconteceu com a orelha, a gente viu outras notícias de animaizinhos sendo massacrados e torturados. Isso é esse espírito, sabe? De covardia. Porque o covarde, ele sente prazer em manifestar o poder dele, porque ele não tem poder nenhum. Aí quando ele tem a chance de se achar poderoso enfrentando alguém que é menor e mais fraco, é isso que satisfaz a vidinha medíocre miserável dele. E a gente tem que repudiar isso. Essas pessoas têm que começar a sentir vergonha de que elas são, porque é vergonhoso ser um covarde. A gente precisa voltar a falar isso, sabe? Ser um covarde é vergonhoso, é desprezível. Eu fico indignada. E não é nem só dos adolescentes que eu tô falando, tá? A covardia está instalada nesse comportamento. Para mim você tem aquela coisa, você tem uma elite brasileira. Você já frequentou o meio? Você já prestou atenção? Você sabe que tem esse negócio de uma galera que, ou por nível de educação, ou por nível de renda, ou por qualquer outro critério, você acha que tem uma quantidade de regras separadas que se aplicam a ela. E o negócio é perceber que se divide uma sociedade com esse povo. É assustador. É assustador. E assim, eu vi o perfil dos agressores e dos pais. E aí, é uma experiência pessoal, né? Porque eu gosto de interagir com as pessoas que me seguem e que interagem comigo. E às vezes eu abro a minha janela de DM para receber mensagem. Eu gosto de ter essa atitude de conversar, porque eu acho que a gente tem que construir. E tantas pessoas falam, olha, ouvindo vocês, eu me identifiquei, me sentia sozinho e não estou. Isso é importante para a gente fortalecer até nossa saúde mental. Só que nesse movimento de você abrir, tem 99 pessoas muito joias, mas uma hora ou outra, no meio de 2 milhões de pessoas, entra um desacorçoado desse, sabe? E aí você tem que se deparar com a existência dessas pessoas, cara, que são covardes. E eu já lidei com gente covarde. E eu gostaria que a gente fizesse assim, um esforço, sabe? Como sociedade, da gente fazer essas pessoas terem um pouquinho de vergonha de se manifestarem. Vão curar a covardia. Covardia tem cura, sabe? Vai curar a sua covardia, Não, cara. eu acho que principalmente esses adultos que tentaram cobertar. Eu queria, de fato, que a gente visse, tá? Principalmente esses adultos que são representantes dessa mentalidade que eu descrevi aqui, que houvesse punição, pelo menos nesse caso. Tá? Pelo menos esse
teve uma tensão nacional dele. Mas a gente Emblematicamente, né? sabe que isso acontece, tá? No dia a dia. Você conhece gente assim? O pessoal tá lembrando da história, né, do indígena que foi massacrado também, que foi assassinado também. Teve essa também. Isso foi há muitos anos atrás e as pessoas todas seguiram a vida. As pessoas que praticaram um crime bizarro seguiram a vida. Porque é isso, a gente tem essa lógica do dinheiro valer mais do que o caráter, né? E essas pessoas compram aceitação social com dinheiro. Que a gente possa educar as pessoas das novas gerações, sabe? Que a gente possa refletir e conversar sobre isso, porque não tem outra forma de mudar. Eu sei que parece que essas coisas não têm saída, que nunca haverá uma justiça e tudo mais, mas a gente tem que ter um comportamento ativo de lutar contra isso, sendo sal e luz na terra, sabe? É um esforço muito grande, é penoso, é doloroso você ter essa reflexão, mas é só assim que a gente avança. Todos os progressos que nós tivemos partiram de pessoas que fizeram esse exercício, que se manifestaram, que falaram, eu não concordo, eu vou me manifestar, eu vou ser contra isso. Então, assim, parece que a gente não teve progresso, mas a gente teve. E tudo que a gente teve e alcançou foi não se calando e não se omitindo, mas procurando as pessoas que, como a gente, também se indignam e reagindo. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Falar, pelo menos, que da nossa posição a gente repudia esse espírito covarde que massacra o mais fraco, seja ele o orelha, que estava na casinha dele, seja ele o morador de rua, a mulher num relacionamento abusivo, a minoria que sofre, que às vezes nem é escutada, não tem direito de justiça, mas é só assim que a gente muda, gente. Tem que se manifestar e tem que se somar nesses esforços de mudança.